Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim, se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento. Compartilhe no Zap com a pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal vai crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonicacarneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha wishlist com os livros desejados da Amazon. Caso você queira me enviar um livro ou qualquer outro mimo de presente, finalmente eu deixo a recomendação. Se você for adquirir algum livro ou qualquer outro produto pela Amazon, use o link de algum canal associado, assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital. Lembrando que esse vídeo eu vou disponibilizar na plataforma do Scooby. Hoje eu trago a Pequena Alfadete, da escritora vitoriana George Sand. Para quem não conhece, esse é um pseudônimo da autora. E a gente entende o porquê da, da utilização do pseudônimo à época, visto no período vitoriano, as mulheres tinham muita dificuldade de ter um reconhecimento editorial e de publicar suas obras, porque não era tão bem aceito que mulheres escrevessem, né? O ideal vitoriano da mulher não era esse da mulher escritora, e por vezes, no máximo, leitora. Então, para a autora era interessante utilizar-se, né? Como a gente já viu também outras autoras mais conhecidas, mais aclamadas, utilizar esse mesmo recurso. Para quem não conhece, esse livro aqui é uma fantasia e vai contar a história de dois irmãos gêmeos. Aqui no francês rudimentar se dá uma titulação diferenciada para esses gêmeos idênticos, gêmeos bessons. E é bem interessante a narrativa, porque a gente vai ver a história do nascimento de Landry e Serenade, que trazem muita alegria para os pais, mas concomitante a isso, muita preocupação, visto serem bessões. E existe todo um ideário imaginário, social, na criação desses irmãos, para que eles não tivessem conflitos, e sempre se pedia que o jeito que se tratasse um não fosse o mesmo que se tratasse outro, para que eles tivessem respeitado as suas individualidades e pudessem chegar até a vida adulta. Quando eu comecei a narrativa, me veio aquela lembrança da passagem bíblica dos irmãos gêmeos mais conhecidos, Esaú e Jacó. A Bíblia cita outro nascimento de gêmeos, mas Esaú e Jacó, para quem conhece a história dos patriarcas da fé, Abraão, Isaac e Jacó, estes filhos de Jacó, esses filhos de Isaac, junto com sua esposa Rebeca, tem Esaú e Jacó, né? E são irmãos que são muito conflitantes entre si durante toda uma vida, só chegando ao ápice de resolução de conflito na fase adulta, depois de muitos anos eles separados, já com a morte da mãe deles firmada, né? E é bem interessante, e aí eu fiquei pensando, por que será que a autora trouxe irmãos idênticos, bessões? Será que ela quer trazer a alusão, mesmo que de uma forma mais sutil, o conflito entre irmãos gêmeos? Ou será que não? E aí é uma história de grande amizade, de grande proximidade entre ambos. A narrativa ela não se assemelha tanto assim no sentido de rivalidade entre os irmãos. Eles têm uma proximidade muito boa. O Landry, ele é o mais forte dos bessões, ele é inteligente, ele é sagaz. E Silvanete já é mais frágil, tem uma saúde física e emocional mais debilitada. E a narrativa vai trazendo o desenvolvimento deles até a vida adulta, quando os pais
decide enviar Landrai para a cidade, para um ponto mais distante, para que ele possa viver fora, trabalhar e não estar tão perto assim do irmão. Eles moram numa aldeia, uma espécie de vilarejo, e lá a população é restrita. E existe uma senhora que é conhecida no local como uma espécie de bruxa. Ela tem uma neta que tem o mesmo nome dela, Fadete, e a Fadete vive com a avó, tem um irmão atípico, e essa menina, ela carrega toda um histórico de discriminação social vivida naquele vilarejo por ser filha de uma mãe que já não está ali, sendo criada por uma avó bruxa, tendo um irmão atípico. E a Fadete, ela é uma menina muito de gestos, de atitudes grosseiras. É uma menina que foge um pouco do ideal da menina da época, visto ela participar de brincadeiras que socialmente não lhe seria oferido por ser menina. Anda com sua aparência meio que suja, os cabelos desgrenhados, sobe em árvores. E ela tem essa aproximação de amizade com esses irmãos, especificamente com Landrai. E a partir daí começa a história a desenrolar-se e a haver um sentimento deste rapaz para com ela, apesar da má fama que é oferida a essa menina, pelo passado da família dela, pela sua condição social e pelos seus modos mesmo. Eu vou ler um pequeno trecho do livro para que vocês consigam inferir um pouco sobre isso do que eu quero trazer. E diz assim: vê um pouco ou aprende qual tem sido o meu destino desde que vim ao mundo. Não te direi nenhum mal de minha pobre mãe, que todos culpam e insultam, embora ela não esteja aqui para se defender, e eu não posso fazê-lo. Eu, que não sei muito bem o que ela fez de mal, nem porque foi levada a fazê-lo. Pois bem, o mundo é tão ruim, que tão logo minha mãe me abandonou, quando eu ainda a chorava muito amargamente, ao mínimo despeito que as outras crianças tinham contra mim, por uma brincadeira, por um nada que se perdoariam de si, elas me repreendiam pelo erro da minha mãe e me queriam obrigar a ter vergonha dela. Talvez, no meu lugar, uma menina sensata, como tu disse, tivesse se humilhado no silêncio, por achar prudente abandonar a causa da própria mãe e deixá-la ser injuriada para se preservar de sê-lo. Mas eu, vê só, não podia. Era mais forte que eu. Minha mãe continuava sendo sempre minha mãe. E seja lá o que for, que eu a reencontre, que jamais ouça falar dela, sempre amarei com todas as forças do meu coração. Assim, quando me chamam de filha de devassa e de vindadeira, eu me colorizo. Não por minha causa, sei muito bem que isso não pode me ofender, já que nada fiz de mal, mas por causa daquela pobre e querida mulher que tem o dever de defender. E como não posso nem sei defendê-la, vingo-a, dizendo aos outros as verdades que merecem, e lhes mostrando que eles não valem mais que aquele em quem atiram a pedra. Eis porque dizem que sou curiosa e insolente, que surpreendo os seus segredos para divulgá-los. É verdade que o bom Deus me fez curiosa, sem ser curiosa for desejar conhecer as coisas ocultas. Mas se tivesse sido bondosos e humanos comigo, jamais teria pensado em contentar minha curiosidade às custas do próximo. Teria limitado minha diversão ao conhecimento dos segredos que a minha avó me ensinam para curar o corpo humano. Flores, ervas, pedras, moscas, todos os segredos da natureza. Tudo isso seria mais do que suficiente para me ocupar e me divertir. Eu, que amo vaguear e bisbilhotar por toda parte. Eu teria ficado sozinha, sempre sozinha, sem conhecer o tédio, pois meu maior prazer é os lugares que ninguém frequenta, e devanear com 50 coisas que nunca ouço pelas pessoas que se julgam ser sábias e juizadas. Se me deixei levar pelo convívio com o próximo, é pela vontade que tenho de prestar favores com os pequenos saberes que vieram e dos quais minha própria avó tira proveito sem nada dizer. E aí a narrativa continua.
Esse trecho é extenso, mas eu acho que ilustra bem essa vida da Fadete, sua percepção, aqui ela está tendo um diálogo com o Andrai e ele se interessa muito por ela, apesar do julgamento social, apesar das críticas, mas ele tem também suas dificuldades em amá-la por causa dos seus modos, por causa da história da sua família, tanto no passado factual, tanto no passado como no presente factual. E a Fadete ela se mostra uma menina muito resiliente dentro dos seus posicionamentos. A narrativa avança e acaba que a sua avó ela vem a óbito, ela se vê então obrigada a cuidar melhor de sua família, do seu irmão, resolve todos os preparativos do enterro de sua avó e ela decide partir. Ela decide partir por um tempo, porque vê que, apesar de enxergar em si virtudes, e apesar do amor que o Landrai nutre sobre ela, existe toda essa aparência e esse julgamento social sobre a Fadete, de forma que ela decide que é bom e interessante que ela procure se desvencilhar um pouco daquele local, da má fama que tem sobre a sua vida, para que ela possa, de fato, mostrar quem ela é, e apesar do histórico familiar, e ela evolui muito nesse sentido quando ela parte, ela volta depois e tem esse encontro com o Andrai, e é bem interessante isso, porque quando ela retorna, o interesse dele não muda em relação a ela, mas existe uma rivalidade acirrada em termos dos irmãos Bessons. Então é aquele momento que a gente vê o ápice do Landrai com o Silvinete brigando entre si, e a Fadete é um elemento muito significativo nesse conflito. É interessante porque eu já vi há muito tempo atrás, quando esse livro foi republicado aqui no Brasil pelo Clube de Literatura Clássica. Inclusive eu vou deixar o arroba do clube para quem se interessar em adquirir. Essa e outras obras, visto serem um clube de assinatura, mas existe uma loja para os assinantes. Com certeza esse livro deve ter disponível em estoque. E eu já ouvi alguém falar desse livro como um livro bobo, de uma historinha fantasiosa, uma história romântica, e transcende isso, tá? O livro vitoriano, ele transcende isso. Aquela pessoa que conhece um pouco, se deparou com outras obras vitorianas, lendo A Pequena Fadete, vai perceber isso. E é muito perceptível nessa fantasia o ideal romântico de época também, mas muito o ideal vitoriano do que se esperava de uma mulher que deveria ser bem aceita socialmente, né? A Pequena Fadete ela vai, se afasta do vilarejo, mas ela volta, e para ela conseguir voltar e viver bem naquele vilarejo, naquela aldeia, e se relacionar bem com seu grande amor Landrai, existe toda uma preocupação de haver uma lisura na sua reputação social, né? É perceptível também que a Pequena Fadete, com aquele meio de sobrevivência de bruxa, com poucos recursos, com a paupérrima, não seria bem aceita. Então a gente vai ver a inserção dessa mudança de status de riqueza na vida dessa menina, e o ideal de cristandade, porque apesar dela ser bruxa, ela tem um coração muito puro, ela tem muito amor dentro dela, ela tem atitudes muito generosas, muito caridosas, e é muito perceptível
essa ruptura da bruxa, dos ideais místicos da bruxa, para uma fadete numa moldura mais cristológica, de cristandade, de bondade cristã. Né? Então, eu achei bem interessante isso, a preocupação da George Sand de trazer esse ideal vitoriano que, de forma sutil, vai nos mostrando a obra com essa reputação social sendo limpa, o florescimento de uma riqueza pecuniária e de fortuna, né? No período vitoriano, o dote era muito importante para o casamento das mulheres e o ideal cristão de bondade, de caridade, que a mulher deveria ter. Achei uma obra primorosa. Avaliei no Scooby, dei 5, mas se eu pudesse eu daria 10 e super recomendo. E vale frisar que eu não sou tão amante de fantasia, mas esse livro é uma ótima fantasia, uma fantasia que traz um escape romântico muito bom dentro da arquitetura de fantasia e do ideal romântico que a gente encontra na literatura vitoriana, de conflito para chegar ao ápice de resolução de amor, mas principalmente o ideal vitoriano dos personagens, daquilo que se pregava como ideal em sociedade. É bem interessante também essa rivalidade do Landry com o Silvinete, os irmãos Bessões, e a pequena Fadete, ela tem essa relevância, essa importância nesse conflito, mas também na sua resolução. Não posso falar mais da obra, porque senão estaria toda a obra desfechada e perderia para vocês até o interesse em ler, visto não ter elemento surpresa. Mas super recomendo essa obra e com certeza é uma obra fascinante. Fica essa dica, lembrando que esse projeto vai seguir e agora no mês de abril vamos ler Hamlet de William Shakespeare e simbora ler. Obrigada pela atenção, quem quiser comentar fica à vontade e é isso. Tchau, pessoal!